Superação é o tema do nosso vídeo de hoje. Você está aí acompanhando atentamente os nossos vídeos para o SOS para casamentos feridos. Seria o seu caso? Ou o caso do seu amigo? Eu tenho um amigo que está passando por um problema no relacionamento. É conosco mesmo, nós queremos te ajudar. E vamos ajudá-la nesse vídeo de hoje, falando sobre superação. O casamento em crise. O casamento em crise, na verdade, é de repente que tudo acontece, mas na verdade não chega a esse ponto sem que antes tenham aparecido diversos sinais de problemas. Nenhuma crise acontece do nada. Então, toda crise que desponta no relacionamento já vem apontando com sinais. É que realmente as partes interessadas aí, o casal, não está identificando que o relacionamento está com problemas. Mas, na verdade, você quer ver alguns pontos que eu vou conceituar aqui agora? Por exemplo, discussões por coisas bobas. Aquelas discussões bobinhas, sem muito sentido, a gente não entende muito bem por que está discutindo, né? De repente, mas quem começou? Você? Não, você. Quem começou afinal? Né? Discussões por coisas bobas, desentendimentos frequentes. Qualquer coisa é motivo para uma bela discussão que vai ficando cada vez mais fervorosa. E também a falta de contato físico traz realmente crises no relacionamento. Poucos momentos alegres, brigas constantes, são alguns sinais de que uma crise está se aproximando e de que as coisas não vão muito bem. Recentemente alguém me perguntou se, ou pelo menos o que, pode desencadear uma crise no lar, na família, no relacionamento, relacionando-se com igreja. Eu falo já para você. Quando a igreja toma o lugar da família, dá-se início a uma crise sem precedentes, né? Quando você deixa de priorizar a família, porque primeiro Deus, segundo a família, terceiro igreja, né? Se você falar, mas igreja e Deus é a mesma coisa, não é. A engrenagem igreja, ela vem depois da família. E se você inverter essa ordem, certamente você vai ter problemas aí, meu amigo, minha amiga, é melhor não passar por isso, não pague para ver não. Nem todas as pessoas conseguem identificar que uma crise pode estar próxima. Não é qualquer casal, qualquer homem, qualquer mulher que de repente identifica que uma crise está chegando ou que uma crise já chegou num relacionamento. Talvez você concorde comigo que as crises não vêm de repente. As crises vêm se constituindo, né? Elas vão tomando vulto, vão tomando forma na medida em que o tempo vai passando. Então, em primeiro lugar, eu vou te dar uma sugestão. Para que você possa superar, a resiliência, né? Que você possa superar esses problemas no casamento ou no relacionamento, seja ele qual for, aceite que é uma crise. Porque muitas pessoas, para poder enfrentar os problemas, vivem assim, lavando a consciência. Começa a dizer, não, isso é exagero, não, essa pessoa aí é exagerada, as coisas não são bem assim não. Então vão protelando, não vão querendo admitir que realmente há uma crise. E para que você possa resolver um problema, é preciso primeiro identificá-lo. Você precisa identificar qual o problema e perceber que você não está fazendo tempestade num copo d'água. Você me entende? Então, esse primeiro ponto aqui é você aceitar que há realmente uma crise no seu relacionamento. Segunda coisa não piora as coisas, vá. Não piora. Tem gente que, olha, realmente faz mesmo uma tempestade num copo d'água, né? Vai lá, vê um fio de cabelo no paletó, parece letra de música sertaneja, mas não é não. Vê lá um fiozinho de cabelo no paletó do marido e já acha que é fio de cabelo da outra. Nem sabe que aquilo era o pelo do gato ou do cachorrinho. Então, comece a não piorar as coisas. Comece a olhar com um olhar bom, né? Não seja tolo, não seja tola, mas comece a olhar com um olhar bom. Um olhar de misericórdia, né? Um olhar de bondade, de compreensão. E você vai ver que realmente as crises vão cedendo, vão enfraquecendo. Empenhe-se
em mudar é o terceiro ponto. Então, mostre que você quer mudança em você mesmo. Se você não se preocupa em mudar, significa que você se acostumou com crise. E o seu casamento, o seu relacionamento, seja de casal solteiro, casal casado, seja o tipo de relacionamento que você vive, na verdade estará numa zona de conforto e as coisas vão piorando, 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 daqui a um pouco vai virar uma tsunami de problemas e você não vai dar conta, poderá não dar conta. Bom, um outro ponto é que você deve trazer boas lembranças, boas recordações, né? Eu tenho um texto pronto aqui na minha mente, eu gosto muito, que está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, que diz assim: quero trazer à memória pensamentos que possam me trazer esperança. Então, traga boas recordações da pessoa amada, dos momentos em que ela fez a diferença, que ele fez a diferença na sua vida. Traga bons momentos e você vai vencer raiva, vai vencer aquele momento em que você não está conseguindo vencer e está aí até, sei lá, jurando fazer mal. Né? Um outro ponto é não se fechar para o diálogo. Então não se mostra arredio, né? De repente você está aí calado, você está fechado, fechada, então você não se abre para o diálogo. Então a outra parte não tem como transpor essa muralha, esse muro que você construiu. Então como é que vai resolver uma crise? Como é que vai resolver um problema? Bom, um outro ponto é que sempre há algo que se possa fazer. Então nada de sair correndo e dizendo e anunciando o divórcio, anunciando que vai se separar, anunciando que nunca mais quer ver, de repente você muda de ideia e vai ficar feio para você. E tomara que mude, porque sempre tem algo que possa ser feito para os relacionamentos em crise. Um outro ponto, busque ajuda. Geralmente casais em crise precisam de um mediador. Precisam sim de um amigo, de uma amiga, geralmente de um casal próximo, amigo, que possa ajudar aconselhando, trazendo água onde tem uma fogueira e não gente trazendo gasolina onde já tem fogo, né? Então, busque ajuda de pessoas sábias, de pessoas amigas, conselheiras, pessoas idôneas. Um último ponto, use a crise para você crescer. Então, é no momento de crise que nós crescemos, nós temos ideias, tomamos atitudes, muitas vezes em tempos de crise, né? Embora eu não aconselhe tomar atitudes que sejam precipitadas em momentos de raiva, de ira, momentos de tensão nervosa. Então tudo isso é preciso ser revisto, não é? E é bom sempre tomar atitudes com a cabeça fresca, depois que você já pensou, você já parou para tomar uma atitude. Não vá saindo tomando uma atitude aí sem mais nem menos. Então não vá piorar as coisas. Então muitas pessoas também me perguntam: mas há mesmo algo para ser feito quando existe uma crise matrimonial? Claro que sim. É comum que surja até mesmo a ideia da separação. É comum que surja a ideia da separação. E isso é resultado de um ambiente fatalista, onde as pessoas estão rodeadas de pessoas que pensam assim: é melhor já botar um ponto final e colocar um X em cima do relacionamento. Quando na verdade é bom você entender que tudo na vida requer esforço e dedicação. Dá trabalho um relacionamento, né? Dá trabalho morar junto, dá trabalho, não é, estar se colocando num relacionamento. É preciso maturidade. E geralmente pessoas imaturas na vida solteira vão levar imaturidade para a vida de casados. Então é necessário vencer, é necessário você estar superando a crise emocional. Coisas que para você, enquanto solteiro, solteira, era muito comum e você resolvia dessa forma, no casamento não é assim. Espera-se do cônjuge, espera-se da pessoa amada, né? O que? Superação e amadurecimento emocional. E se a pessoa está está resolvendo as coisas sempre assim, bruscamente, envolvendo pessoas, fazendo um verdadeiro fuá, um verdadeiro escândalo, né? São imaturos e que precisam de crescimento, amadurecimento e estarem sempre prontos para ouvir a verdade do cônjuge. Senão, como é que vai haver uma verdade? Eu prefiro uma verdade doída
do que uma mentira fingida. Eu prefiro 1000 vezes enfrentar um problema do que mentir ou do que fingir que não há um problema, que não existe um problema. E é preciso buscar ajuda, porque em alguns casos não bastam as boas intenções, as orientações de um especialista ou de alguém de confiança, um terapeuta, mas alheio ao assunto, não é? Pode ajudar a ver o assunto de uma forma mais objetiva, não é? Sapo de fora não chia, ninguém mete a colher em briga de casal, mas um terapeuta, um conselheiro matrimonial, um verdadeiro amigo entendido no assunto faz toda a diferença num relacionamento. O orientador ajuda a canalizar os pontos de vista dos cônjuges para a busca de uma solução para o problema. Use a crise para crescer. Toda crise gera uma mudança, não é? As pessoas mudam depois de uma crise. Elas não ficam mais como eram antes. Um impacto que deve ser positivo e que aprofunda o seu relacionamento. Então aproveite a crise para tirar algo de bom. Crise não é sinônimo de desamor. Preste atenção, note que todo casal, todo relacionamento passa por crises existenciais, não é? Crises de amadurecimento, crises de personalidade, né? Até há quem diga crises de pânico, crises de medo por não conhecer a outra parte, não é? Muitas pessoas começam então a imaginar coisas. Isso é um perigo muito grande, é um afetamento quase que sem volta, mas com ajuda você consegue sair da crise. A maturidade adquirida pelo casal ao enfrentar e sair de uma crise poderá ajudar a resolver com mais facilidade eventuais problemas futuros. Então enfrente a crise de uma forma muito madura. Então, para você não ficar adiando solução de crises, senta para conversar com seu cônjuge. E aí você vai ter respostas, por exemplo, para esse tipo de pergunta: quanto tempo pode durar uma crise? Às vezes alguém falou: eu vou ficar 1 mês sem falar com fulana. Pode isso. Para que estabelecer tempos e datas para o final de uma crise, se você pode apenas observar o seu tempo? Que seja 1 mês, mas não fique estabelecendo você datas para colocar ponto final numa crise. Quais são os motivos mais comuns de um casamento em crise? Procure pensar nessas coisas. Quando um casamento entra em crise, aí você pode até dizer para mim: olha, Bispo Eduardo, eu na verdade, eu nem penso nessas coisas, porque o meu casamento nunca entrou numa crise, não está em crise, nunca estará numa crise. Bem, eu te convido a refletir sobre o vídeo de hoje. Ele vai abrir portas para você enfrentar as crises que porventura cheguem ao seu casamento, e elas sempre acontecem, tá bom? Beijo no seu coração. Aqui é o SOS para casamentos feridos, e eu, Carlos Eduardo Praz, psicanalista, trazendo para você uma mensagem deliciosa para o seu coração, para o seu casamento sair da crise.